Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, amém? Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Eu espero que você tenha tido uma boa noite, né, de sono, tenha dormido bem, né, acordado bem. Louvado seja o Senhor, você que está aqui conosco, que Deus te abençoe, você que vai assistir depois, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero também, fico muito feliz porque eu tive um retorno, muitas mensagens da oração de ontem à noite, né, da oração da noite, das 10 horas da noite aqui, que nós fazemos todas as noites, né? Já estamos fazendo todas as noites, já faz algum tempo. E as pessoas tendo um retorno de como elas gostaram, de como elas entenderam ontem, né, a palavra. Então eu fico muito feliz por isso, muito feliz, louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, e se você puder, eu recomendo que você assista também, amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao teu coração. Ontem, inclusive, eu falei sobre isso, que a partir de hoje, nós precisamos, sempre que ler o texto e meditar nele, ler o texto e verificar, nesse texto tem alguma promessa que eu posso buscar no Senhor? Nesse texto tem algum mandamento que eu preciso obedecer? Nesse texto eu estou vendo que há algo que eu não estou praticando? Há algum pecado que eu preciso confessar? Isso é ler a palavra. É assim que nós devemos ler a palavra. Ler a palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos, sempre que possível, estar fazendo isso, né, nessas nossas meditações antes da oração e na própria oração também. Amém? Louvado seja o Senhor. Abra a tua Bíblia, lá então em João, capítulo 15, nós vamos ler sobre a videira. A epígrafe do texto diz: a videira e os ramos. Jesus então está falando aos seus discípulos. Então, ouça bem o que eu vou dizer para você. Ele não está falando para quem não está com Jesus. Para quem não anda com Jesus, ele está falando para quem anda com Jesus. Ele não está falando para as pessoas lá fora, ele está falando para as pessoas de dentro. Isso é a primeira coisa que você precisa entender nesse texto aqui. Porque isso, ou melhor, isso é uma coisa que você precisa entender, porque isso vai te ajudar na compreensão do texto. Então ele está falando para as pessoas próximas, para aquelas pessoas que estão ligadas a ele. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então ele diz, olha, eu sou a videira. Eu sou aquele que traz a essência, né, que traz a seiva, que traz, eu sou a fonte para os ramos. É isso que ele está falando. E meu pai é o agricultor. E ele diz assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então o ramo que não dá fruto, ele corta para ser lançado fora. Então, pode ter um ramo que está em Jesus e não dá fruto? Ou que parece estar em Jesus e não dá fruto? Sim, porque, na verdade, ele parece ser um ramo da videira verdadeira, mas ele não é. Por isso que ele não dá fruto. Porque se ele estivesse ligado, se ele fosse um ramo da videira, ele não, é impossível não dar fruto, nós vamos ver aqui. Então, quando nós vemos um ramo, né, que não dá fruto, é porque ele não está ligado à videira. E ele diz ainda assim, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você sabe que o sentido da poda, ela é de abrir a planta, de abrir aquela planta, aquela árvore frutífera, porque com o passar do tempo crescem muitos galhos e aquela, vamos supor, o pé de limão, ele fica muito fechado. Então ele não pega mais sol direito lá dentro. Então ele dá pouco fruto. Então a poda, ela vem para que a planta possa tirar aqueles galhos que estão em excesso, abrir a planta para que ela possa pegar mais sol, para que ela possa ser mais exposta à luz. Amém? Estar mais exposta à luz para nós, à luz da palavra. Então ele vai cortando. Então esta poda tem este sentido de abrir a planta, de tirar aqueles galhos que estão em excesso, para que ela possa produzir mais frutos, cada vez mais frutos, né?
Até um tempo atrás eu tive que cortar um pé de limão aqui e ele ficou só no toco. E desse toco que ficou na terra, subiu um monte de ramos, vários. Mas eu tive que daí, né, devia ter pelo menos uns 30. Eu tirei 26 ramos e deixei só 4, um para cada lado, para que ele fosse bem aberto. E aí então ela vai crescer, né? Ela não vai, a raiz não vai precisar mandar força para ramos que não vão produzir, porque elas estão lá no meio, não vão pegar sol, não vão estar adequados para produzir frutas, né? O limão, né, no caso. Então eu tirei 20 e tantos ramos e eu deixei só 4, um para cada lado. Para quê? Para que esse ramo possa crescer bem, possa se abrir e aí sim ele vai produzir bastante. E aí ele ainda diz assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, se a poda é uma limpeza, se a poda ela visa abrir a planta para limpar a planta, né, a árvore para que ela produza mais, Jesus está dizendo para nós que somos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, a própria palavra faz esta poda nas nossas vidas. Tira aquilo que é desnecessário. Tira aquilo que está ocupando só lugar. Tira aquilo que está bloqueando que a luz do sol venha até nós. Que a luz do Senhor venha até nós. Que coisa tremenda, né? Amém? Mas vamos seguir. Amém? Vá pensando aí, vá você meditando sobre isso também depois. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Por isso que eu digo, ele está falando para os seus discípulos, ele não está falando para as pessoas lá fora, ele está falando para os discípulos, ó, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Pode um ramo, né, dar fruto sem estar ligado à videira, ao caule? Não. Quando nós cortamos o ramo, imediatamente ele para de dar fruto. Ele pode ficar ainda verde 1, 2 dias, mas depois ele começa a secar. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o discípulo de Jesus, filho de Jesus, de Deus, a filha de Deus, como nós vimos lá em João 1,12, ele precisa estar ligado na videira, ele precisa estar ligado em Jesus para dar fruto. Não tem como dar fruto se não estiver ligado em Jesus. Amém? Não dá fruto. Vai ser estéril. Né? Se torna estéril o ramo que não está ligado, né, na videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só, quando nós estamos nele e ele em nós, nós produzimos frutos, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Nós precisamos, nós dependemos dele. O ramo depende da videira. O ramo depende do caule, né? Que puxa, que traz lá das suas raízes, né? Traz lá seiva, amém? Até os ramos, em nome de Jesus, para que ele produza, para que ele dê fruto, para que ele possa dar floração e depois fruto, amém? Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, olha lá, o que quiserem e lhes será concedido. Por que nós... Olha só, isso aqui a gente poderia falar muito sobre isso, sobre esse versículo aqui. Por que ele está dizendo que... Olha só, vamos ler de novo aqui, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, entenda que o nome de Jesus, ele não é uma palavra mágica. A palavra de Jesus é para ser usada por quem tem autoridade. E quem tem autoridade para usar o nome de Jesus? Eu e você, quando estamos ligados na videira. Quando nós estamos ligados nele. Olha só. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, porque nós precisamos permanecer em Jesus. E o que é permanecer em Jesus? É amar Jesus. E o que é amar Jesus? É permanecer na sua palavra, é obedecer a sua palavra. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe por quê?
Porque quando você orar e falar assim, Pai, em nome de Jesus, cura, vai ser curado. Porque você vai dar fruto. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre nessa vida. O milagre, o fruto vai ser produzido, vai acontecer, porque você está ligado em Jesus. Sem Jesus, vai acontecer a cura? Se você falar o nome de Jesus, mas não está ligado nele, vai acontecer a cura? Se você falar o nome de Jesus e pedir um milagre, vai acontecer um milagre? Não. Porque tem que estar ligado na videira. Tem que estar ligado em Jesus. Tem que permanecer na sua palavra. Aquele que me ama, que nós lemos no começo do capítulo 14, é aquele que obedece às minhas palavras, os meus mandamentos. E ele diz ainda assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Olha que coisa tremenda, nós vamos terminar aqui. A palavra do Senhor não diz que aqueles que creem farão sinais iguais e maiores aos que Jesus fez? Ou seja, produzirão frutos como Jesus produziu? Então ele está dizendo aqui, ó, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Frutos que é o quê? Levando a palavra, pessoas ouvindo a palavra, pessoas aceitando a palavra, pessoas compreendendo a palavra, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo milagre, pessoas sendo salvas. Amém? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Então, Ele quer que nós estejamos ligados a Ele, obedecendo a sua palavra para produzir muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem é um ramo ligado à videira que obedece a sua palavra. Por fazer isso, ele vai produzir frutos. Quando você orar, quando você pedir em nome de Jesus, ele responderá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Você pode tirar alguma coisa daqui? Alguma lição aqui? Pode. Será que nós estamos, de fato, vivendo como se estivéssemos ligados à videira? E como que nós estamos ligados à videira? Obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, vivendo as suas palavras. Estamos obedecendo a sua palavra? Se estamos obedecendo, estamos ligados à videira. Se estamos ligados à videira, é impossível que nós não produzamos frutos. Amém? Você vai produzir frutos. Então, outra lição. Você tem autoridade para orar em nome de Jesus, porque você está ligado nele. Então você pode orar sem dúvida de que a tua oração e a minha oração tem a mesma força em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Vamos orar então em nome de Jesus, em nome de Jesus. E lembrando que a poda nada mais é do que viver a palavra, porque quando nós vivemos a palavra, obedecemos a palavra, nós vamos nos limpando, e a poda nada mais é do que uma limpeza na planta, né? Uma limpeza nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos lá. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui começando o seu dia, em nome de Jesus, já no primeiro horário da manhã, buscando a tua face, amém? Ouvindo a tua palavra, aqueles que depois vão estar ouvindo também, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente em nome de Jesus. Que eles possam produzir muitos frutos, que eles possam meditar nessa palavra e ver se precisam obedecer algum mandamento que não estão obedecendo, alguma palavra que não estão obedecendo, para que eles estejam ligados em Ti, Senhor. E ligados em Ti produzirão muitos frutos. Aqui, como diz a Tua palavra, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Em nome de Jesus, concede os seus pedidos, Pai, para todos aqueles que estão ligados à videira. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.